Olá, sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos ao segundo dia de formação da educação infantil. O dia de formação da educação infantil ele acontece desde 2012, né? É um evento previsto em calendário escolar. E ele é extremamente importante para nós, né? Porque ele, além de fortalecer a nossa etapa, ele também nos garante um espaço de formação, né? Para todos os profissionais que trabalham com educação infantil. Então, esse dia é muito caro para nós. O primeiro dia de formação desse ano aconteceu no dia 6 de abril, e ele teve como principal objetivo apresentar o caderno da 10ª plenarinha, que nós, este ano, temos a temática Criança Arteira, faço arte, faço parte. Né? E foi pensando nessa temática que nós preparamos o dia de hoje para continuarmos com essa formação a respeito desse tema, né, da plenarinha. Então, para dar agora continuidade, né, para dar andamento à nossa formação, eu convido a nossa chefe de Unieb, a professora Kátia, para dar as boas-vindas para vocês. Que bom estarmos aqui mais uma vez. É uma alegria imensa sempre estar com os professores de educação infantil. É uma das etapas que eu acho mais linda dentro desse processo. E quão responsáveis são, né? Porque nós temos aqui toda uma organização, nós temos todo o Distrito Federal hoje em formação, e todos nós sabemos quão importante é esse espaço formativo dentro das nossas coordenações coletivas. Essas coordenações que é uma conquista de uma categoria, resultado de uma luta de anos, e como estamos felizes em receber todos nesse momento e com uma temática tão importante, a arte como propulsora da autonomia e da identidade na educação. Muitas vezes a gente pensa que brincar, que a arte não é coisa séria. Sim, é coisa séria. Participa do desenvolvimento e nos humaniza, nos torna os seres humanos melhores. E esse é sempre o nosso objetivo, né? Então, hoje eu sempre costumo dizer que temos o privilégio de trabalharmos com crianças, porque ela nos ajuda a esperançar. Elas têm uma vida toda pela frente e são cheias de vida e nos dão lições imensas. A gente tem a possibilidade de estar aprendendo sempre. E que bom estarmos aqui reunidos e, em nome da Coordenação Regional de Ensino de Planaltina, quero dar as boas-vindas a todos, que seja uma manhã extremamente produtiva. Agradeço imensamente a nossa coordenação intermediária, responsável pela organização desse espaço. Também gostaria muito já de agradecer a professora Márcia Sté, que vai falar conosco nesta manhã, e tenho certeza que será encantador. Esta é a palavra que eu espero para hoje, encantamento. Fiquem todos bem e a Regional de Ensino está sempre de portas abertas e à disposição para todos. Obrigada, Mônica. Obrigada, Kátia, pelas palavras. Então, vamos dando continuidade. Para esse momento, então, a gente trouxe para vocês um vídeo de deleite. É um vídeo de um grupo que nós conhecemos numa formação, numa reunião que nós tivemos com a nossa diretoria de educação infantil, chamado Bebelume. O Bebelume, ele é um canal que vocês podem encontrar no YouTube, que trabalha com o audiovisual, com poesia audiovisual para a primeira infância, né? Para todos os profissionais que trabalham com educação infantil e para as crianças. A preocupação desse grupo é trazer essa questão da estética e da arte para o audiovisual, né? São vídeos bastante interessantes. E para hoje, nós escolhemos um vídeo chamado Sim, Não, que trata justamente dessa fase da criança, né? De tantos sims e tantos nãos que a gente sempre diz a eles, né? Então, vamos apreciar esse vídeo que nós escolhemos para vocês.
Não. Não. Nananina. Não. Nananana. Não. Ai. Não. 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 Não, não. Não. Ah. Não. 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 Tudo bem. Sim. Tudo bem. Sim. Sim. Tudo bem. Sim. Sim. Tudo bem. Tudo bem. Sim. Tudo bem. Sim. Tudo bem. Sim. Né? E hoje é mais ou menos disso que nós vamos falar, que é o enfoque na arte. Para falar um pouquinho disso, nós temos uma convidada muito especial, que é a professora Márcia Esther de Souza Puglia Lima. Né? Ela prontamente aceitou o convite para vir conversar com a gente. Ela é formadora da EAP, a professora é especialista em utilização pedagógica das tecnologias de informação e comunicação pela UNB. É licenciada em artes visuais, formadora da EAP também em artes visuais. E ela tem uma ampla experiência, né, na Secretaria de Educação em várias funções, né, como professora de arte, como professora formadora, como coordenadora de vários projetos e programas dentro da Secretaria de Educação. Inclusive, eu já tive o prazer de fazer uma formação com ela quase 10 anos atrás, artes visuais na educação infantil. Então, é uma professora que tem bastante experiência nessa área, né? E é um prazer recebê-la aqui, né? Professora, seja muito bem-vinda e a palavra é com a senhora. Muito obrigada, Mônica. Antes de mais nada, eu quero agradecer a esse convite que vocês me fizeram, que a UNIEB de Planaltina fez. Estou super feliz de estar aqui, eu adoro falar sobre isso. Dar um olá para todos e todas que estão me vendo nesse momento e que estão participando dessa formação. E dizer mesmo, para mim é um privilégio, é um assunto que eu amo falar, e eu vou abrir aqui agora, compartilhar os slides com vocês, para que a gente possa conversar de uma forma mais organizada e mais estruturada. Só um minutinho, por favor, tá?
Pronto, acho que está todo mundo vendo já. Então, ok. Então, vamos lá, né? O tema que me foi passado, por conta também da 10ª plenarinha, que está falando sobre arte esse ano, foi esse: a arte como propulsora da autonomia e identidade na educação infantil. Para a gente poder falar sobre todas essas coisas, a primeira providência é nós começarmos a falar quem é a criança com quem nós trabalhamos, né? A educação infantil tem o privilégio de trabalhar com os bebês, com as crianças bem pequenas e com as crianças pequenas. Agora, a gente precisa ter um conceito ajustado sobre criança dentro do que o nosso currículo prevê. Nosso currículo trabalha dentro da perspectiva da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural. Então, o que nós temos que norteiam, os documentos nacionais vão considerar, tanto os nacionais como os próprios aqui do Distrito Federal, que é o nosso currículo, né, eles vão considerar a criança já, primeiro, como um sujeito ativo e protagonista na constituição da sua identidade pessoal e coletiva. E essa criança, ela sempre pertence a uma classe social, a um gênero, a uma etnia, a uma origem geográfica. Ou seja, ela é um sujeito social e histórico de direitos. E é marcada pelas condições da sociedade aonde ela está inserida, porque ela, por ser um sujeito histórico e cultural, né, e social. E por conta disso, por meio dessas interações histórico-sociais culturais e dessas relações e as práticas cotidianas, é que a criança vai utilizar várias situações que muitas pessoas acham, não dão o devido valor, mas que é fundamental e importantíssimo, que é o brincar, a imaginação, a fantasia, a observação, as narrativas, os questionamentos, e é aí que ela vai experimentar e vai aprender e construir os sentidos sobre a natureza e sobre a sociedade, produzindo cultura. Portanto, a criança é um ser produtor de cultura, mas também a criança, ela está dentro de uma faixa etária, dentro de um período que a gente chama de infância. E para isso nós vamos ver aqui o que é infância, então. A infância, dentro do que o currículo em movimento nos diz, a infância ela vai considerar uma particularidade em relação à própria criança e em relação ao adulto e ao mundo que essa criança vive. Por quê? Porque nós não temos uma infância. Todos nós temos um período de ser criança, porque é um período fisiológico, psicológico, intelectual, emocional, político, estético, tá? Mas a infância, ela é uma construção cultural. Então, não existe apenas uma infância, mas nós vamos estar sempre falando de muitas e várias infâncias que são vividas pelas crianças em diferentes realidades e que elas vão pertencer sempre a um tempo, a um espaço geográfico e histórico, um espaço social e cultural, vai considerar sempre a multiplicidade das imagens e das realidades sociais desse período da vida. Então, a infância, ela vai sempre enfatizar a forma de compreender a experiência sempre no encontro da criança com o outro, e do outro e da criança como sendo o outro da relação também, tá? E o nosso currículo também sustenta que as infâncias são plurais e elas têm expressões étnicas, estéticas e éticas próprias de cada área e, portanto, ela tem uma construção cultural. Dito isto, sabendo quem é a criança e de onde vem essa infância, e como é a construção dessa infância, aí uma coisa que eu acho importantíssimo falar é isso aqui. Essas são as relações sociais, históricas e culturais, mas principalmente dos professores com os estudantes e as estudantes. Ou seja, nós, professores, nós temos uma história de vida, uma história de formação. Nós temos a nossa formação doméstica, a formação que nos deu a possibilidade de termos os valores que nós temos, e também nós temos uma formação
formal, que a gente chama, ou uma formação da faculdade, do estudo que nós fizemos, das pós-graduações que nós fizemos, né? Uma formação acadêmica. Dentro dessa formação acadêmica, junto com a história que nós temos de vida, nós construímos ao longo do tempo os paradigmas que nos sustentam, ou seja, os nossos valores, qual é a nossa ética de ação, etc. Esses paradigmas vão construir os objetivos educacionais com os quais nós vamos trabalhar. Então, é muito importante que a gente aprenda a construir esses objetivos educacionais dentro do que o nosso currículo prevê. Por quê? Porque com esses objetivos educacionais é que nós vamos trabalhar na instituição para onde nós formos. Aonde nós formos, nós iremos carregar objetivos educacionais com os quais nós trabalhamos os paradigmas que nós temos. Não tem outro jeito. Eu não consigo falar de uma coisa na qual eu não acredito, na qual eu não tenho vivência e na qual eu não tenho nenhum tipo de preparação ou estudo acadêmico. Então, essa instituição onde eu vou trabalhar é onde eu vou desenvolver isso. E aí eu preciso ter a orientação de quem é essa criança, de como é a infância, dentro do que o currículo prevê. E essa instituição onde eu estou trabalhando também vai influenciar na minha história, na minha formação, na continuidade da minha formação. E como esse ciclo é infinito, ele também vai abranger tudo que nós fazemos sobre aprendizagem e sobre avaliação. Então, é muito, muito importante que nós, professores, tenhamos sempre essa clareza, tá? Para trabalhar com a criança, para trabalhar com as infâncias, esse ciclo aqui tem que acontecer de uma forma muito interessante. Por isso que a gente faz, uma das razões da gente fazer formação continuada, ok? E aí, dentro dessa relação, muitos professores, a grande maioria dos professores e dos profissionais da educação infantil, infelizmente, não tem a formação acadêmica que precisariam ter para conversar sobre arte. Nos cursos de formação, fala-se muito pouco sobre arte. Nos cursos de pedagogia, nas licenciaturas plenas, a não ser a licenciatura de arte, as outras licenciaturas e os próprios cursos de pedagogia falam muito pouco sobre a arte ou sobre os elementos que compõem a arte, as linguagens, a maneira de se expressar em cada uma dessas linguagens. E aí fica difícil, né, para a gente saber, afinal, o que é arte? Como é que a gente trafega com uma coisa que a gente conhece conceitualmente muito pouco? E é um tanto complicado conceituar a arte, porque ela não tem um conceito único. Ela vai trabalhar em várias vertentes, cada vertente vai ter um conceito, e para isso a gente precisa, pelo menos, saber o que o nosso próprio currículo fala sobre o que é a arte. E aí vem o nosso expoente maior amigo do nosso currículo, que é o Vygotsky, Levi Vygotsky, que vai dizer que a arte é uma espécie de sentimento social prolongado ou uma técnica de sentimentos diferenciada, principalmente pela emoção que desperta por meio de seus múltiplos atos, discursos e objetos, ou seja, são as emoções estéticas. E o Vygotsky defende também que a arte é o social em nós, e essa frase tão pequenininha cabe um universo inteiro dentro dela. Quando ele diz que a arte é o social em nós, ela está trabalhando o seguinte: nós, seres humanos, fomos desenvolvendo ao longo da nossa saga, ao longo da nossa história, desde tempos imemoriais, a possibilidade de nos expressarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas angústias, os nossos deleites e os nossos desprazeres, as nossas diferenças por meio de linguagens. Estas linguagens foram sendo elaboradas ao longo do tempo pelas sociedades e pelas culturas que foram se formando. Assim, a arte vai se expressar dentro da sociedade por meio da cultura que nós temos naquele espaço. Ou, como no mundo de hoje nós temos
uma interferência muito grande dos meios de comunicação e das redes sociais, hoje nós podemos dizer que nós temos uma intercomunicação de todos os lados. E as sociedades estão passíveis de mudanças muito rápidas por conta disso. Portanto, a arte também vai ter mudanças muito rápidas por conta disso. Mas ela vai ser sempre a expressão humana, porque a arte é sempre e exclusivamente a expressão humana daquilo que nós fazemos e daquilo que nós construímos ao longo do tempo e dentro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, tá? E ela vai ter sempre um efeito catártico, porque é um efeito social, tá? E também a gente sabe que a arte é uma atividade estética que é muito antiga, é tão antiga quanto a própria humanidade. E é ela que vai viabilizar a nossa imaginação, porque ela é viabilizada pela imaginação, pela emoção, pelos sentimentos, pelas afetividades, por todas essas situações, tá? Daí, nós vamos ver, então, se ela é isso tudo, então, para que ela serve? Quais são as intenções da arte? Como é que ela age e reage? A arte, eu coloquei aqui apenas 4 possibilidades, mas existem mais. Vocês podem procurar que vocês vão achar. Mas a arte ela vai servir para explicar, tá? É o meio que a gente vem fazendo, a gente que eu digo, o ser humano vem fazendo para transmitir os sentimentos, explicar a dor de alguém, a alegria, a vingança, a fúria, os prazeres, as delícias da vida, as situações interessantes e as angústias e as desigualdades, tá? Então, ela vai explicar um monte de coisa. E sempre pela visão de quem está fazendo aquela determinada arte, tá? Ela também serve para educar. E ela tem sido usada para isso há muito tempo, tá? Desde dos homens, dos seres humanos, dos nossos ancestrais, que fizeram as primeiras demonstrações de expressão lá nas cavernas, né? A gente tem essa construção que eles vieram fazendo e que nós estamos extremamente avançados em algumas coisas hoje em dia, né? Mas por meio das expressões que eles deixaram lá, nós somos capazes de, pelo menos, entender como é que começou isso lá e como é que isso vem andando socialmente e culturalmente, tá? E é aí que nós vamos aprender a ética que nós temos, que há uma grande diferença entre ética e moral. A ética é a humanização de sermos humanos. São os marcos todos que nós, seres humanos, nos impusemos para continuarmos a sermos seres humanos. A moral, ela muda, porque ela é temporal. A ética é atemporal. Então, nós precisamos construir, continuar construindo e organizando essa ética de sermos seres humanos, e com isso a gente vai aprender a diferenciar os comportamentos humanos e as consequências das escolhas que nós fazemos. Nós ou qualquer outro ser humano de qualquer área do planeta, de qualquer região geográfica, de qualquer cultura, de qualquer etnia. E ela serve para educar também, se vocês se lembram, as pessoas que abraçam, por exemplo, a fé católica, né, as igrejas, em geral, têm tanto a formação dentro das suas paredes na igreja, ou desenhos, pinturas, quadros, ou vitrais, murais, que trazem as histórias, né, dos personagens do cristianismo e também os dogmas da sua fé. Isso é educação. Quando nós fazemos uma campanha publicitária, por exemplo, para trazer, suponhamos, né, a questão da vacinação atualmente,
ou de larga escala, como foi e como é a vacinação para a poliomielite, inclusive com o Zé Gotinha, que foi o artista plástico Darlan Rosa, que é aqui de Brasília, que desenvolveu esse personagem do Zé Gotinha, né? Nós fizemos uma campanha educativa de larga escala, e foi por meio da arte, por meio da propaganda que está inserida dentro das questões da arte, que nós tivemos a possibilidade de fazer essa campanha. Então, a educação dentro da arte, ela serve também e, inclusive, para trabalhar questões ideológicas, questões políticas, questões partidárias, mas também serve para falar das questões próprias e afetas ao ser humano, tá? A arte também serve para desfrutar, e é um desfrute humano também. Os outros animais não têm condição da inteligência, da organização de inteligência deles para trabalharem a arte, porque ela é uma abstração humana. Então, esse desfrute também é humano, tá? E aí é onde a gente vai realmente se deleitar, se divertir, a gente vai abrir fronteiras no nosso pensamento, no nosso imaginário, a gente vai, por meio da arte, conhecer mundos fantásticos, vai descobrir coisas interessantíssimas, contos, histórias, paisagens, né? E também a arte serve para o conhecimento interior. Por quê? Lá no fundo, ela vai nos ajudar a pensar sobre o mundo e sobre as suas situações. Ela vai falar de problemas cotidianos e de problemas que são afetos a toda a espécie humana, tá? E também, além disso, nós temos que ver quais são as intenções da arte, além da serventia, do para que ela serve, né? Ela serve a essas coisas todas e mais com que intenção? Ela vai ter sempre a intenção de fonte histórica, mas também de ideia criadora. Por quê? Ela vai despertar a imaginação. Ela nunca vai se restringir apenas a uma imitação de imagem, de som, de movimento, de gesto. Ela pode até começar por meio de uma imitação ou por meio de uma leitura, mas ela vai ter sempre um espectro amplo, porque o ser humano tem essa possibilidade do imaginar. Tá? Então, nessa intenção da arte, nós vamos ver que ela vai ter muitas formas, muitos conteúdos e muitos materiais para se desenvolver, e que já foram desenvolvidos pela humanidade. Nós temos aí pintura, escultura, dança, nós temos a música, nós temos o filme, nós temos N maneiras, né? E ela vai traduzir, isso é muito importante. A arte tem a intenção de traduzir as muitas e várias emoções humanas. Por quê? Porque ela vai se ocupar dos estados de ânimo do ser humano, e não só do que é agradável. Por muitas vezes, nós estamos na frente de uma obra de arte e a gente olha para ela e a gente não gosta dela, e não é obrigado a gostar, né? Ela não lhe soa agradável, mas ela não deixa de ser obra de arte por causa disso, tá? E ela vai trabalhar com a objetividade, a subjetividade e a identidade cultural. Quando você se depara com um quadro, estou falando de quadro por ser a minha área mais, né? Das artes visuais. Mas quando você se depara com uma situação, com um quadro, né? Cujo assunto foi assunto lá nos anos 1200 e foi feito de acordo com a técnica que se tinha na época, com toda a organização cultural que se tinha na época, né, você vai ver que, com uma certa objetividade, a pessoa que fez, que pintou aquele quadro, ela tinha uma organização e uma ideia da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, ela trabalhou com a subjetividade, primeiro dela mesma. Ou seja, a maneira como ela, como ser humano, única e subjetiva, fez aquele quadro daquele jeito.
Então, ela trabalha com as questões humanas e com as questões particulares dela. E ela traz uma identidade cultural. Nos anos 1200, suponhamos, na Europa, vivia-se de uma determinada forma, tinha-se um pensamento social, produzia-se uma cultura de determinado jeito. Então, ela vai trabalhar isso tudo nesse quadro, porque é o que ela tinha na época. Quando a gente olha esse quadro hoje, não sei quantos séculos depois, a gente pode não entender nem direito o que essa pessoa está tentando dizer, porque já houve mudança social, houve mudança moral, houve um desenvolvimento enorme, né? E, às vezes, o que ela está falando lá em questões da subjetividade dela pode nem estar nos atingindo mais, mas quando ela fala dos problemas humanos, a gente consegue entender. Tá? Então, é essa a intenção que tem que entrar. E ela traz sempre uma identidade cultural, que é a identidade cultural da época que ela viveu. Tá? Uma outra situação é que a arte não está apenas guardada em galerias de arte, em museus e teatros, ela está em todo lugar. Os museus, as galerias de arte, os teatros, os espaços reservados para que a arte seja guardada são extremamente importantes, porque é ali que nós vamos ver como é que foi acontecendo o desenvolvimento humano nessa área de conhecimento que é a arte. Mas, se a gente anda na rua, a gente já começa a ver algumas expressões de arte. E não é só desenhos e pinturas. A maneira das pessoas se movimentarem, o jeito daquela região, daquela sociedade, daquela cultura se movimentar, as cores que acontecem ali, os cheiros, os alimentos, isso tudo está falando de arte. Tá? E uma das outras intenções da arte é a expressão do imaginário e do instante humano. Foi como eu falei, você agora, se você fizer uma foto, por exemplo, de uma determinada situação, é um instante humano que aconteceu ali. Alguém que faça uma escultura trazendo uma situação é um instante humano. Alguém que fale sobre, faça um quadro ou apresente uma dança, é um instante humano, baseado no imaginário que aquela cultura promove. Tá? E não precisa ser absolutamente realista. A gente pode, a partir do imaginário, trabalhar essas situações. Tá? E a gente tem sempre que lembrar que a arte vai causar reações diversas. E, ao mesmo tempo, ela vai promover visões críticas. Não há condições de trabalhar a arte sem ter visão crítica. Ela sozinha já ajuda a promover isso. E essa visão crítica é muito importante. Não é aquela crítica de gostei, não gostei, isso não pode ser falado ou isso não deve ser tratado. Todo e qualquer assunto humano entra na arte e a gente precisa tirar esses tabus e trabalhar essas visões para que as pessoas entendam o que as expressões da arte que nós mesmos fazemos, como é que elas têm um impacto na sociedade, um impacto na cultura onde nós estamos. Certo? E aí, eu vou tratar de uma situação, com licença. Eu vou tratar de uma situação aqui rápida pelo seguinte. Nós temos vários movimentos de arte no Brasil e de estudo da arte e de pedagogia da arte. Então, nós trabalhamos já durante muito tempo com uma arte utilitária, depois, lá pelos anos 80, por aí, a professora Ana May Barbosa trouxe uma abordagem chamada abordagem triangular da arte, que ela até hoje conversa sobre isso e desenvolve isso, ela não parou, né? E que foi muito importante, que foi quando entrou a arte e educação no Brasil. Porém, hoje, nós já estamos além disso. Nós já juntamos o que a professora Ana May Barbosa traz, do que, por exemplo, outros profissionais da área da arte e estudiosos da área da arte, teóricos trazem, falando sobre as questões da
das situações da arte, mas principalmente da espiralidade da arte, o ser espiral, onde você vai juntando as coisas, você não fragmenta e você traz tudo dentro de uma linha de ação que não necessariamente é uma linha longilínea, ela é espiral porque ela vai trazendo um monte de coisa. E por força, por conta do nosso currículo trabalhar a teoria histórico-cultural, nós devemos trabalhar dentro do nosso currículo com a educação estética que está aqui para vocês. Por quê? Ela é uma área do conhecimento humano que vai abarcar prioritariamente o alargamento da experiência própria de cada um, subjetiva, pela ressignificação ordinária das emoções por meio da vivência artística. Então, as pessoas precisam ter a vivência, tá? E o conteúdo da educação estética é a arte, e os seus efeitos no comportamento humano, por isso, vão ser assim fundamentais, e ela é fundamental para um projeto de educação contemporânea. E quem fala isso é a professora Patrícia Pederiva, aqui da UNB, que trabalha com a educação estética. E eu sei que toda a organização do currículo da educação infantil, a organização, inclusive, da 10ª plenarinha e das outras anteriores, estão dentro dessa visão da educação estética. Tá? E ela vai se tratar de uma educação que vai pôr fim a um problema muito sério, que é uma dicotomia que a gente aprende na escola e que a gente traz por inspiração cartesiana para a escola e a gente trabalha isso. Lembra que eu falei dos nossos paradigmas educacionais? Aqui estão esses paradigmas educacionais. Tá? A gente tem que pôr fim a essa dicotomia de separar razão e emoção, corpo e mente, conhecimento e afeto, pessoal e social, tudo isso tem que estar junto, porque o ser humano é um ser só. Não existe aprendizagem, não existe desenvolvimento humano se a gente trabalhar só a razão dissociada da emoção ou a emoção dissociada da razão. Elas têm que estar juntas. E elas têm que estar juntas no corpo e na mente, que tem que estar juntos também. Você não distancia ou não separa o seu corpo. O seu corpo não fica em casa e só o seu cérebro vai para a escola. Nós vamos com tudo. A mesma coisa acontece. Não tem como separar conhecimento e afeto. E não tem como separar também as situações pessoais das situações sociais, porque nós estamos inseridos numa sociedade. Então, a gente precisa trabalhar isso, parar com essa dicotomia e começar a juntar isso tudo e mostrar para as crianças que tudo isso está envolvido, tudo isso faz parte do ser humano. Continuando, aí nós vamos partir, né? Para falar de arte, nós temos as linguagens da arte, que são campos de estudo também dentro da arte, principalmente dentro da educação estética. E essas linguagens, elas são as expressões, as maneiras que a sensibilidade humana trabalha, comunica as ideias e os sentimentos sobre a natureza, sobre a sociedade e sobre a cultura. E estas expressões, elas vão criar, vão recriar e vão transformar a realidade ou as realidades, elas vão trazer à tona a imaginação por meio das marcas, das maneiras, dos sinais, dos gestos, como elementos específicos e vão utilizar técnicas variadas. As técnicas utilizadas, por exemplo, nas artes visuais, são diferentes das técnicas usadas na dança, que são diferentes das que são usadas na música e que são diferentes das usadas no teatro. Porém, todas essas linguagens podem, devem e precisam trabalhar juntas. Você não precisa estar o tempo todo, hoje nós vamos trabalhar artes visuais, hoje nós vamos trabalhar dança. Quando você está com as crianças e elas estão se expressando, elas estão misturando isso tudo junto. Quando elas estão desenhando, estão pintando, estão conversando
com o desenho, com a pintura que elas estão fazendo, estão se movimentando, estão trabalhando a música e estão dentro ali do seu faz de conta, tudo isso está junto e misturado. Então, a gente pode trabalhar isso tudo junto e misturado, e é necessário, mas a gente também pode dar atividades específicas de cada área e depois, se for o caso, juntar essas atividades para que a gente tenha noção do todo, mas principalmente as crianças tenham noção do todo, tá? E aí, falando especificamente da arte na educação infantil, dentro do nosso currículo, o currículo da educação infantil não se subdividiu em conteúdos curriculares, graças a Deus. Nós trabalhamos com campos de experiência, que eles são mais largos, maiores e mais fáceis de juntar um com o outro. Eu coloquei aqui apenas 2 campos de experiência, mas todos eles vão trabalhar com arte. No campo de experiências, traços, sons, cores e formas, vai abranger o trabalho educativo que vai evidenciar as manifestações artísticas, culturais e científicas, tá? A arte também entra na ciência, ok? E como é que isso vai ser? Isso vai ser o aporte de desenvolvimento infantil. E esse desenvolvimento vai acontecer de forma local, ou seja, as crianças que são próprias daquele espaço cultural, daquele espaço, daquela região, daquela área, né? Ou pode ter uma maior amplitude, porque a gente pode trabalhar o que é comum na infância e no ser criança, regional, nacional e internacional. Tá? E as crianças precisam ter o conhecimento do que é local, para poder valorizar o que é da sua comunidade, da sua localidade, da sua cultura. Precisam ter o conhecimento também do que é regional, do que é nacional e do que é internacional, para que elas tenham o leque de possibilidade de escolhas e não ficar fechada num mundinho pequenininho, porque a nossa sociedade de hoje já não nos permite esse fechamento. O outro campo de experiência é o corpo, gestos e movimento, que vai trabalhar com a corporeidade, com as possibilidades corporais da criança, porque o nosso corpo é o nosso primeiro e maior ponto de expressão. Os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas vão utilizar o seu próprio corpo o tempo todo como possibilidade de expressão. Primeiro, porque eles estão chegando agora no mundo, no nosso planeta, né? Então, eles precisam trabalhar isso tudo de uma forma que eles vejam as referências. Então, é por meio do corpo que eles vão saber os sabores, as possibilidades, as coisas que são prazerosas, gostosas, as coisas que são ruins. É sempre o corpo que vai trazer isso para eles. E é do corpo, e a partir do corpo, e por meio do corpo, que surgem os gestos e os movimentos. Então, isso é muito importante para a criança, porque é a partir desses gestos e movimentos que a criança vai ter a possibilidade de expressão. Mais tarde, um pouco, é que ela vai começar a entrar com a abstração de ter a possibilidade do traço, da linha, do desenho. Mas primeiro ela vai trabalhar com o corpo. E isso precisa ser muito bem trabalhado. E não podemos ter tabus com isso e nem tratar de forma de uma moralidade muito pequena ou rasa essas situações, tá? Então, o que a gente faz? Dentro desses campos de experiência, nós vamos entrelaçar o que essas diversas linguagens da arte, né, vão trabalhar. Então, olha aqui, ó, a gente já vai, de cara, né, trabalhar com a valorização das diversas formas de expressão e linguagens das crianças, tá?
Então, dentro do currículo da educação infantil, há necessidade de se trabalhar com as artes visuais, com a música, com a dança e com o teatro. E a gente não deve hierarquizar nenhuma delas. Todas elas são importantes. Não dá para suprimir nenhuma delas, tá? Por quê? Porque as crianças se expressam por meio dessas linguagens. Primeiro, pela linguagem corporal. Em seguida, e ao mesmo tempo, com as artes visuais, né? E trazendo as expressões dentro disso com a dança, com o teatro e com a música. Tá tudo junto e misturado, como eu falei, certo? E também a gente precisa ter a noção de propiciar o desenvolvimento da expressão criativa da criança, e não aquilo que eu, professor, quero que ela saiba. É claro que nós, professores, vamos planejar isso tudo, nós temos essa possibilidade, nós temos a competência profissional para fazer isso, mas a gente precisa ser o meio pelo qual nós temos que ser intermediadores, não apenas mediadores, mas intermediadores dessa expressão criativa da criança. Trabalhar para que a criança se expresse e que ela crie e que ela tenha possibilidade. E é aí que vai começar a acontecer a autonomia e a identidade dessa criança, que nós vamos falar um pouquinho mais tarde, tá? Nesse entrelaçamento da arte com os campos de experiência, a gente tem que levar em consideração o percurso de aprendizagem da criança, os processos pelos quais ela passou e vem passando, e as relações que estão imbricadas nisso tudo aí, que estão conexas com isso tudo aí. Nós precisamos propiciar as explorações das várias linguagens que envolvam o próprio repertório da criança, porque é a partir do que a criança já sabe, do que ela já traz, mesmo sendo um bebê, ela já tem algumas experiências, e isso é cumulativo, por isso ela é um sujeito histórico e social. Então, ela traz essas experiências e ela precisa que essas expressões que ela já traz com ela sejam respeitadas, porque é o seu repertório. E a partir desse repertório que a gente começa a trabalhar com elas, tá? E a gente precisa também trazer atividades que possibilitem as expressões cognitivas e afetivas. Lembra que eu falei que não dá para separar cognição e afeto? Então, cognitivas e afetivas nas relações sociais e culturais da criança, porque é nesse meio que a arte surge e que ela tem possibilidade de expressão, tá? E a gente precisa ampliar a descoberta de variados modos de ocupação dos espaços dessa criança dentro dos espaços que ela tem. E, para isso, nós temos que nos ampliar também, tá? E nós temos que nos forçar, às vezes, um pouco, inclusive a ver, ouvir, ler, conversar sobre coisas que a gente não gosta muito, que não é o nosso interesse, mas que a gente vai precisar para poder trazer para as crianças, tá? Nós vamos precisar também, nesse entrelaçamento da arte com os campos de experiência, abranger atividades que envolvam esse repertório da criança e onde a autonomia e o protagonismo infantil vão ser levados em consideração nos objetivos pretendidos nesses campos de experiência. Nós temos nos campos de experiência os objetivos de aprendizagem. Então, por meio desses objetivos, que é aonde a gente planeja a nossa aula, onde a gente planeja as atividades que nós vamos trabalhar, é aí que a gente tem que trabalhar para acontecer a autonomia e o protagonismo das crianças, tá? E, o profissional da educação infantil vai precisar voltar o seu olhar e a sua escuta sensível ao que a criança expressa, e vai precisar ampliar a sua percepção acerca dos contextos envolvidos no desenvolvimento dessa criança. E quando eu falo criança no singular, não é que você vai tratar criança por criança na sala de aula, porque a gente sabe que isso não dá. Mas o todo do que é o ser humano criança precisa estar sendo trabalhado, estar sendo trazido. E aí, a partir de algumas
particularidades da sua sala de aula, das suas crianças que estão ali, você vai ter a possibilidade de trabalhar esse repertório que as crianças trazem daquele meio onde elas estão, ok? Portanto, gente, para fazer isso, a gente precisa trabalhar a experiência, ou seja, a experimentação, as atividades que as crianças vão precisar fazer, porque essa experiência vai trazer sempre duas situações, que são os tipos de atividades, né? A gente pode até trabalhar a reprodução, que está ligada à memória, à conservação da experiência anterior, ou seja, nós precisamos disso para que as crianças saibam que, quando elas chegaram a esse mundo, já existia uma memória da experiência anterior dos seres humanos que já viveram antes e que estão vivendo no momento. Então, já existe uma história da sociedade. Tá? Então, a gente precisa reproduzir. É uma das razões porque é necessário, por exemplo, cantigas de roda, que vão trazer o Portugal medieval pelo qual nós fomos colonizados no Brasil. A grande maioria das cantigas de roda vão trazer isso. E a gente precisa, é uma reprodução. Outras reproduções que são as festas comemorativas que trazem a nossa cultura. A festa junina, as festas que são que podem trazer cunho religioso ou não, mas de uma forma laica, né? Então, essas comemorações de grande porte precisam acontecer porque são o memorial da nossa sociedade, da nossa cultura. Mas nós temos que trabalhar com as crianças as experiências de criação, que estão ligadas à imaginação, que elas vão combinar os elementos, elas vão criar novas situações e um novo comportamento com as crianças, tá? Então, nós temos que trazer a reprodução e temos que trabalhar também as experiências de criação, ok? Em seguida, agora, eu vou pedir para vocês prestarem atenção num vídeo que eu vou passar para vocês, tá? Pode soltar o vídeo, por favor. We're starting to rain. Vocês terem noção do que nós vamos começar a Get in the boat. Okay, okay. Whoa, it's really coming down. Hang on, I got this. You know what I've told you about climbing on there? Oh, look out. I'm climbing. I know, your mom's gonna kill me. It's no lava. Yeah. No lava. Let's see you, buddy. Oh, buddy, wait. Okay. Are you gonna be? You remember how to use it? You forgot your lunch! seguinte forma: o pai desta criança, ele é técnico da área de edição e de organização de filmes, desenhos, animações e etc. E ele fez essa situação como se fosse o filho dele, ele e o filho, trabalhando dentro da imaginação da própria criança. E é mais ou menos aquilo ali mesmo. Quem trabalha com educação infantil sabe que é aquilo ali. Quando a criança emerge no faz de conta, ela está ali dentro daquela situação e ela está vivendo aquela situação. E isso é possível por causa da imaginação. A imaginação é uma formação humana, especificamente humana.
Os outros animais não imaginam. Eles têm uma possibilidade precária, rudimentar de pensamento, mas eles não imaginam. Nós, no nosso desenvolvimento de pensamento, nós desenvolvemos a imaginação, tá? E essa imaginação, ela vai estar sempre relacionada à atividade criadora do ser humano. E ela é a base para a atividade criadora do ser humano. E essas atividades são a atividade artística, a atividade científica e a atividade técnica. Os cientistas são, antes de tudo, criadores de situações. São pessoas que procuram, que fuçam coisas, que não estão contentes apenas com aquilo que já se conhece. E, para isso, ele precisa da imaginação e ele precisa da criação. Todo cientista é, antes de tudo, um ser altamente criador e altamente imaginativo. A arte vai trabalhar, é a massa de trabalho da arte, a imaginação e a criação. E a técnica também, porque é por meio dela que nós, seres humanos, vamos desenvolvendo as possibilidades de trabalho, tanto artístico quanto científico. Tá? Agora, em cada período, isso aí vai ter uma expressão singular, porque vai depender do momento histórico, social, cultural, do desenvolvimento tecnológico, da ciência que é trabalhada naquele pedaço, e também de como acontece a educação naquele determinado espaço de tempo e local. Tá? Com isto, nós vamos ver o seguinte, isso é muito importante, gente. A imaginação vai se apoiar na experiência que eu acabei de falar ali atrás. E a experiência se apoia na imaginação. Tanto quanto a gente viu na reprodução, que já é o memorial do que a gente teve, das experiências que os seres humanos já tiveram, e que para ter essas experiências eles usaram a imaginação, agora acontece a mesma coisa. A experiência se apoia na imaginação. E a imaginação vai se apoiar na experiência do que já foi feito e do que o ser humano já ajustou como histórico, como social e como cultural. Agora, a imaginação, ela está ligada à emoção. Por quê? Porque a emoção afeta a imaginação de uma forma muito séria. Você é capaz, assim, dependendo do seu emocional daquele dia, do seu humor, imaginar coisas completamente diferentes. Se você está num dia em que você está triste, melancólico, a sua imaginação vai trabalhar dentro dessa linha. Se você está num dia em que você está assim, esplendorosa, maravilhosa, se achando a maior e a melhor pessoa do universo, o seu emocional vai afetar tudo que vai trabalhar a sua imaginação. Por quê? Porque o emocional afeta a imaginação e a imaginação vai provocar emoções. Quando a gente vê, por exemplo, no imaginário da criança, ela vendo uma animação, tá? Suponhamos, dessas animações que saíram agora há pouco tempo, né? Da Disney Plus, do Pixar, de tudo, elas entram na história, elas assistem aquela animação, aquele desenho animado, aquele filme, né, como se fosse a realidade delas. Então, as emoções que estão ali compostas, elas são uma imaginação da criança. Mas aquilo vai provocar emoções, tanto que se tiver uma situação lá de perigo, muitas delas vão começar a falar com o desenho, a falar com a animação e com o filme. Olha, cuidado, olha para trás, tem alguém querendo pegar você. É o imaginário que está provocando essa emoção. E para ela, aquela emoção naquele momento é realidade, é verdadeira. Tá? E olha só, dentro dessa situação, nós temos esses 3 situações que acontecem, que são os fenômenos e os acontecimentos que nós temos naturais, normais do nosso dia a dia. Então, os fenômenos naturais, os fenômenos sociais, os fenômenos culturais, os acontecimentos todos, né? E aí a gente vai ter sempre
A arte sempre vai representar, expressar essas situações dos fenômenos naturais, sociais e culturais e dos acontecimentos. A ciência vai explicar esses fenômenos e a técnica vai organizar esses fenômenos por meio das possibilidades de estudo. E aí, no miolo disso tudo aqui, é que está tanto a imaginação quanto a criação. Então, nós precisamos da arte, da ciência e da técnica para trabalhar a nossa imaginação e a nossa criação. Certo? E aí, para trabalhar a nossa imaginação e a nossa emoção dentro da arte, nós vamos precisar entender o que é a emoção. Para entender a emoção, eu trouxe aqui essa situação do que é sensação, do que é sentimento e do que é emoção. A gente não precisa ficar restrito aqui assim, não, isto é sensação que a criança está tendo no momento, isto é um sentimento, isto é uma emoção. Não, isso é apenas para vocês terem a possibilidade de, dentro de um estudo, de um conceito, terem a noção do que acontece, porque a gente vai trabalhar mesmo com a emoção. Então, a sensação vai ser sempre essa impressão captada pelos órgãos que nós temos, os órgãos de sentidos, né? Dos sentidos sensoriais. A visão, o olfato, a gustação, a audição e o tato, ou seja, as experiências que nós vamos ter, que é um conhecimento imediato e intuitivo. É uma vivência significativa que vai mobilizar os afetos e as emoções, e é um impacto causado por acontecimento especial. Né? Então, a sensação que você tem, aquela história assim de dar aquele arrepio, ou passa alguém por você com um perfume e você cheira assim e fala, meu Deus do céu, acabei de me lembrar da pessoa assim, que usava esse perfume, que era uma pessoa maravilhosa. Né? Então, você, pela sensação do olfato, do perfume, você chegou e mobilizou afetos e emoções. Tá? O sentimento é a aptidão para sentir, é a sensibilidade humana, é o afeto, a afeição, tá? E está ligado também à emoção, à intuição, aos pressentimentos, tá? São as sensações subjetivas que nós temos. Né? Então, é a sensação, é o sentimento de prazer, de desprazer, são as experiências que nós vivemos e que nos provocam esses sentimentos. E a emoção vai ser sempre, vai despertar sentimentos interiores e vai nos mobilizar a fazer as coisas de uma forma, podemos dizer, moral, mas, antes de tudo, ética. Tá? E a emoção é sempre um abalo, ela nos abala de alguma forma. E abalar aí é tanto no sentido positivo quanto negativo. A emoção nos abala de forma positiva quando as situações são prazerosas. E ela nos abala de forma negativa quando as emoções são desprazerosas. Tá? E aí, para a gente trabalhar a emoção dentro da arte, é ela que vai colorir a percepção das coisas, dos objetos, dos acontecimentos, das situações, tá? E a emoção, como eu falei, ela é sempre real, principalmente para a criança. Embora a imagem que esteja acontecendo ali naquela hora, a imagem artística, fantástica, pode ser irreal, mas ela, a partir da imaginação junto com a emoção, ela vai organizar esses sentimentos todos e vai ser uma coisa real para ela. E tanto o sentimento quanto o pensamento vão mover a criação humana. E eu estou falando isso porque da emoção nós vamos passar para a criação. Aliás, antes, deixa eu só deixar aqui uma fala muito interessante sobre a emoção, que é, na arte, né, falando sobre a arte, de um modo geral, pode ser entendida como tipo de conhecimento. Ela é um tipo de conhecimento que é guiado pelas emoções e pela imaginação, que amplia a compreensão da realidade, possibilitando uma releitura
e uma vivência de aspectos ordinários que podem passar despercebidos ou se manterem ocultos à consciência. É na expressão da arte que a gente vai ver o que fica lá no fundo, às vezes, e que muitas vezes não está muito bem delineado na sociedade, mas por meio da arte, a gente vai levantando essas questões, tá? Ou seja, ela é potencialmente emancipadora por conta disso, a arte. Porque ela vai revelar os aspectos, as contradições e os dramas vivenciados na vida concreta das pessoas, que muitas vezes são naturalizados. É por meio da arte que a gente vai ter condição de trabalhar desigualdade social, que a gente vai poder trabalhar alegria, que a gente vai poder trabalhar assuntos como violência. Por meio da arte que a gente tem condições de expressar isso e trabalhar isso com as crianças, tá? E agora, falando de criação. A criação, ela é condição necessária da existência humana. Uma pessoa que não tem a possibilidade de criação não se sustenta como ser humano. Ela vai ter processos de desorganização, de disfunção e de despropriação de si mesma, tá? Por quê? Porque sem o poder do ato de criação, nós não somos caracterizados como seres humanos, tá? Porque a criação inclusive, é um processo de herança histórica. E ela sempre vai ter um coeficiente social. A gente, querendo ou não, gostando ou não, o social está ali. E ela é fruto de necessidade ou de desejo. E aí, nós temos que ver sempre. A necessidade do ser humano é uma. O seu desejo pode estar associado a essa necessidade ou pode estar numa outra linha. E nós vamos sempre trabalhar tanto dentro da necessidade como do desejo. Há muitas coisas que nós não necessitamos ter, nem fazer, mas que nós queremos. Então, o querer, o desejo, é diferente do necessário. E o ser humano vai trabalhar a criação nessas duas linhas, tá? E a criação é própria, inerente do ser humano. Ela não é um dom e ela não é para poucas pessoas. Tá? E ela não se manifesta apenas nas obras de arte que revolucionaram o mundo, que revolucionaram a vida humana ou que revolucionam no dia de hoje. Ela também está nisto, mas ela não é só isto. Tá? Qualquer pessoa, mesmo que seja assim, um gênio, tipo Leonardo da Vinci, etc., né? Ele vai ser sempre fruto do seu meio, do seu tempo, da sua sociedade. E ele vai espelhar e expressar sempre situações inerentes à situação humana dentro daquele espaço e daquele tempo. Ok? Então, a criação é para todos, de acordo com a teoria histórico-cultural. E dentro disso, a gente vê que a imaginação e a criação, né, estão intrinsecamente ligadas, porque a imaginação e a atividade criadora, ou seja, a criação, se constituem em uma dimensão revolucionária do desenvolvimento humano, sendo indispensável por imprimir no ser humano a capacidade de transformar, a capacidade de se libertar de condições concretas, ou seja, pôr o seu pensamento para voar, dar asas às suas ideias, né? Que subjugam e tolhem a sua liberdade. Então, você tem a possibilidade de voar por meio da imaginação e da criação. É a imaginação e a criação que vão possibilitar ao ser humano, mediante os desafios enfrentados, tanto individual quanto coletivamente, que vão provocar essas alterações no curso da sua história pessoal e coletiva, ou seja, a história pessoal do ser humano e dele como sociedade. Tá? E isso tudo tem a ver com uma educação estética, que é o que nós estamos falando, né? Direcionada para uma pedagogia transformadora, progressista e emancipadora, que é o que o nosso currículo prevê. Tá? Dentro disso, nós vamos falar agora especificamente, né, da criação na infância.
É na brincadeira que a criança vai se organizar como ser humano e vai agir independentemente do que vê. É na brincadeira que a criança é ela mesma, mas ao mesmo tempo ela é o médico, o dentista, o motorista do caminhão de lixo, é a mãe, é o cachorro, é um monte de personagens, tá? E eu sempre digo que a gente vai ter que inventar outra palavra para o brincar, para a brincadeira, porque a brincadeira é a coisa mais séria que a criança faz. E é muito injusto quando vêm os pais e mães e falam assim: gente, essa criança só brinca na escola. É a coisa mais séria que a criança faz é o brincar, porque é no brincar que ela vai se organizar como ser humano, como um ser que está dentro de uma sociedade e conhece os papéis sociais, tá? Porque é aí que ela vai entender a função dela como ser humano dentro de uma sociedade. E é por essa criação na infância que as palavras e os gestos vão se transformar, vão sair de uma coisa e virar outra. E não só as palavras e gestos, mas os objetos também, né? Rapidinho, uma coisa vira outra. A gente vê o tempo inteiro. E tem aquela clássica história, né, de que a vassoura vira o cavalo, né? Mas o lençol, a toalha vira a capa do super-herói, né? E outras situações é onde tem os bolinhos feitos de terra com folhinhas, etc., viram comida, né? Então, as coisas, as palavras, os gestos vão se transformando. E a brincadeira, gente, ela não é feita para ser uma recordação. Ela é uma reelaboração criativa que a criança está se entendendo como ser humano. Ela é fundamental e importantíssima, a brincadeira. E é na brincadeira que essa criação vai acontecer, tá? E aí é que eu vou poder falar um pouquinho da identidade, da autonomia e da identidade. Quando a gente fala em autonomia, a gente está falando em auto-organização, autodisciplina, autorregulação, autoconhecimento, ou seja, você se conhecer a si mesmo, você se organizar como pessoa, você ter a possibilidade de ter juízos sobre as coisas. Então, a autonomia é fundamental e as crianças precisam aprender isso desde o momento em que elas nascem. Aqui, pela nossa Constituição, todas as crianças, no momento em que elas nascem, aqui no Brasil, elas são cidadãs brasileiras. Elas não vão ser cidadãs só depois que tiverem a sua certidão de nascimento, não. Se bem que isso é um documento oficial que aprova, atesta essa cidadania. Mas no momento em que elas nascem, elas são cidadãs. E, com isto, elas precisam ter a possibilidade da aprendizagem, a possibilidade do desenvolvimento para a sua autonomia, para que elas aprendam a se organizar como pessoa, para que elas passem de uma situação que a teoria histórico-cultural fala, que nós nascemos como hominídeos, todos nós, e nós nos humanizamos por meio do referencial social, cultural e das nossas relações individuais com isso tudo. Então, essa autonomia é fundamental para isso. E na arte você consegue trabalhar isso tudo, porque ela é própria para isso, porque é ela que traz a expressão, é ela que traz a possibilidade da criança se movimentar no imaginário, no emocional e trazer isso tudo junto, tá? E quando a gente fala em identidade, a gente está falando de eu como um cidadão brasileiro que pertenço a uma sociedade, que pertenço a uma cultura e que preciso conhecer essa cultura para eu poder respeitar essa cultura e aprender a respeitar a cultura do outro. Por isso, eu tenho que ter uma identidade, um quê de pertencimento aonde eu estou e com o que eu faço para poder trabalhar. Tá?
E aí, a arte vai impulsionar essa construção, tanto da autonomia quanto da identidade. E vai acontecer em 3 níveis básicos. A gente vai falar primeiro do âmbito físico, né? O fisiológico, o corpo e a vitalidade. A arte vai ajudar no desenvolvimento dos sentidos sensoriais básicos, trazendo os movimentos, o ritmo e trabalhando a questão da apatia ou da agressividade dessas crianças, trazendo possibilidades delas aprenderem a se entenderem como pessoas. Tá? No âmbito anímico, ou seja, no âmbito da alma, dos sentimentos, a arte vai trazer a possibilidade das expressões, que é por meio das artes visuais, da dança, do teatro e da música, que essas expressões vão sendo compartilhadas, vão trazendo imagens, vão formando vão formando as imagens e organizando cores, sons, sutilezas, vão fazendo as crianças ficarem mais receptivas e menos endurecidas ou menos programadas, que hoje a gente vê que uma boa parte das crianças já tem um cronograma pronto desde a hora que nasce até a hora que termina a faculdade. Né? Então, e na escola tem a hora de fazer isso, a hora de fazer aquilo, não tem a hora de fazer nada. Prestem atenção nisso. As crianças precisam ter a hora do fazer nada, que aí elas vão escolher o que elas querem, podem e têm condição de fazer e de se desenvolver. Tá? E elas vão precisar estar menos programadas para poder ter, inclusive, a possibilidade de fazer alguma coisa na hora do fazer nada. E o fazer nada é a hora que ela não vai fazer o que já está programado. Tá? E elas precisam estar mais receptivas para isso. E a arte ajuda muito nisso. Quando a criança está dentro do faz de conta, quando ela põe as roupas, ou ela se imagina dentro das roupas, como aquele menino no vídeo se imaginou, fazendo todas aquelas coisas, tá? É aí que a arte vai entrar. E também no âmbito espiritual. E quando eu falo espiritual, eu não estou falando do religioso. Eu estou falando no âmago da pessoa, no individual dela, na parte espiritual, que o seu espírito se conecta com as situações maiores. Tá? Então, é onde vai estimular a criação própria, a atividade interna de associação de conceitos, tá? E essa associação de conceitos, ela é única para cada ser humano. Não existem 2 seres humanos que aprendem exatamente do mesmo jeito. Mesmo se eles forem gêmeos univitelinos, eles não vão aprender do mesmo jeito. Eles podem aprender de forma muito próxima, aproximada um do outro, mas não do mesmo jeito, porque isso é único para cada ser humano. Tá? E cada ser humano, por meio dessa ação, dessa criação própria, dessa atividade interna, ela vai buscando e vai organizando as suas próprias verdades. E dentro dessas suas próprias verdades, ela vai abrindo o leque das possibilidades de trabalho e de questões sociais e culturais. E por meio da arte, a gente consegue trabalhar isso tudo. Minhas queridas e meus queridos, eu espero ter trabalhado de uma forma clara para vocês e eu gostaria muito de passar uma conclusão para vocês aqui, ó, que é da própria Patrícia Pederiva, né? As artes e as vivências estéticas são ferramentas potentes de transformação de si e do mundo. A gente não prepara ninguém, a gente não prepara as crianças para serem cidadãos do futuro. A gente prepara as crianças para serem cidadãos do presente e que transformem tanto a si mesmos quanto a própria sociedade. Então, a arte é revolução. Portanto, ela é uma educação estética que se faz necessária para o movimento da vida, para o movimento das práticas sociais e da sua constante transformação, para que as crianças se transformem a si mesmas e transformem a sociedade e possamos ter um mundo muito, muito, muito melhor.
e deixarmos para as próximas gerações a possibilidade de uma construção mais igualitária do nosso planeta, mais sustentável, mais prazerosa, e que a gente não tenha tanta desigualdade e que a gente possa, de uma forma muito gostosa, usufruir da companhia dos seres humanos, dos nossos queridos, com afeto, com sinceridade, com carinho e com emoção. Eu agradeço a todas e todos por essa possibilidade. Eu vou fechar nesse momento esse nosso compartilhamento de tela, ok? Pronto. Professora Márcia, eu agradeço demais a sua fala. Como a senhora mesmo disse, né, nós não temos essa consistência na nossa formação, né, no ensino de arte, nessas questões relativas à arte. E esses momentos de formação para nós são muito caros, né, são muito importantes. Acho que o tema da plenarinha deste ano veio também, né, para nos fortalecer também a nossa formação nessa área que acho que é tão carente, né, para a gente. Então, Desculpe-me, deixa eu só te interromper um segundo. Nesse ponto, a plenarinha esse ano veio trazendo uma beleza de possibilidades tão grande. O livro da plenarinha, gente, os textos que o livro da plenarinha trouxe são tão excelentes, todo mundo precisa ler, todo mundo precisa ver. São textos excelentes, são textos calcados no nosso currículo e que nos trazem muita informação e muita formação e muita possibilidade de trabalho. Desculpe, Mônica. Nada disso, pode interromper, com certeza. Eu achei interessante também, claro, toda a fala também. Uma das coisas que eu achei interessante também foi falar, né, que a arte não está só nos espaços específicos para a arte, mas a arte está em todo lugar, né, está em tudo. Então, isso nos abre um leque muito grande no trabalho com as crianças, porque a gente não precisa ficar, né, a gente precisa ir num espaço específico para a criança apreciar, né? Não tem essa necessidade. Então, a gente pode trabalhar com aquilo que nós temos, né? Isso é importante. E também, hoje, com a possibilidade, por conta até da pandemia, nós temos acesso aos mais diversos museus e galerias de arte e locais onde estão aportadas a nossa história da arte, né? Que a gente pode levar as crianças a esses lugares sem sair da sala de aula. Mas também é importante que elas saiam da sala de aula e vejam dentro da sua própria comunidade quais são as expressões de arte que estão acontecendo ali e em outros lugares que forem possíveis que elas possam ir também. Sim. Outra coisa que a senhora chamou bastante atenção e que eu acho muito bacana no nosso caderno da plenarinha é dar essa oportunidade para as crianças de diversas expressões, né? Às vezes a gente fica muito ligada às artes visuais, né? E a gente tem diversas formas de expressão, né? Formas de arte, teatro, música, a fotografia, tantas outras artes, e que a senhora deixou né, bem claro isso, que a gente não deve privilegiar uma coisa só, mas que a gente deve propiciar para a criança essa expressão de diversas formas da arte, né? Exato. Isso é bem bacana também. Eu acho até, desculpe-me de novo, eu acho até muito importante a gente falar isso, porque muitas vezes, no espaço onde nós estamos, a comunidade que nós estamos já tem uma cultura formada, e isso precisa ser respeitado. Mas, para além dessa cultura que está ali, precisa trazer também músicas com os diferentes ritmos e tipos de música, as diferentes expressões de dança, as diferentes situações de jogos de teatro, as diferentes expressões de desenho, de pintura, de escultura, para que as crianças tenham a possibilidade de formar esses conceitos e essas situações e depois irem aos poucos escolhendo o que elas querem, gostam ou podem fazer. Tá? Para além do que só está naquele pedacinho ali. Tá?
E a criação é para todos, né? Eu acho que é bem bacana também essa fala, porque às vezes a gente pensa assim, né, que não, essa criança não leva jeito, né? Essa criança, este daqui ficou melhor do que esse outro, vamos expor esse, vamos dar um jeitinho nesse trabalho, né? Mas não, né? A criação é para todos, a expressão é para todos. E eu não gosto ou eu não percebi determinada coisa, mas é a expressão, é a criação daquela criança. Eu acho também que é bacana a gente ressaltar, né? Inclusive o respeito pelo trabalho da criança. Não se intervém no trabalho da criança. O adulto não precisa terminar o desenho da criança ou melhorar o desenho ou a performance que ela fez. Ela é capaz de fazer, e o que ela está fazendo ali naquele momento e apresentando naquele momento é o máximo e é o suficiente dela. E nós não temos o direito de interferir nisto, em nenhuma das expressões. Nós podemos orientar, mas não interferir. Uhum. E assim, só para fechar, que a senhora disse uma frase que para nós na educação infantil nosso carro-chefe ali, né? A brincadeira era a coisa mais séria que a criança faz, né? Inclusive na arte. Então, reforçando, né, essa nossa frase que a gente carrega para o nosso trabalho, né? A brincadeira é a coisa mais séria que ela faz, né? Então, é isso. Tem várias coisas que eu achei interessante, inclusive porque também não é uma temática que eu domino e eu valorizo demais a formação nessa área. Eu gostaria de agradecer imensamente, professora Márcia, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, né, como formadora da EAP. Muito obrigada mesmo pelo conhecimento, por tudo que nos proporcionou. Espero poder contar com a senhora em outros momentos, né, de formação aqui na nossa regional. Tá joia? Eu é que agradeço de coração a oportunidade, o privilégio de estar falando sobre isso com vocês. E sim, estou à disposição, tanto à disposição da própria Unieb, quanto das escolas, para fazermos, sim, oficinas, palestras, situações que as escolas e vocês da Unieb precisarem de mim, dentro da possibilidade que eu tiver dentro da EAP, estou à disposição. E agradeço de coração mesmo. Muito obrigada. Eu também quero encerrar agradecendo a presença de todos vocês nesse momento, no nosso segundo dia de formação. Quero lembrar que nós estamos agora no momento das nossas plenarinhas locais dentro das escolas. Nós já tivemos a oportunidade de visitar algumas e a gente quer parabenizar vocês por essa organização, pelos trabalhos das crianças, né, aos que a gente já teve a oportunidade de ver. Né, as escolas estão se dedicando bastante, então parabéns por esse movimento que está acontecendo e preparando para a nossa plenarinha regional que será realizada em agosto, né? Então, vamos nos preparando para esse momento e agradeço então em nome da Unieb de Planaltina e da CRE a presença de todos vocês e até o próximo encontro.